Você sabia que cerca de 95% das empresas no Brasil pagam impostos indevidamente? Bem alto esse percentual, né? Bom, não é à toa que existe cerca de 4 trilhões de reais de créditos tributários para serem questionados, serem devolvidos, serem recuperados. É isso mesmo, você não ouviu errado, 4 trilhões de reais. O vídeo de hoje é sobre recuperação tributária. Fica comigo até o final para você entender o que é, como funciona e como nós podemos ajudar a sua empresa a recuperar esses valores. Muito prazer, eu sou Gustavo Curcio, eu sou contador, sou também especialista em finanças, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. Sou também pós-graduando em Direito Tributário, tenho aí cerca de 20 anos de mercado, experiência acumulada em empresas nacionais e internacionais de diversos segmentos. Bom, através da Rádio Consultoria, estou aqui para te apresentar o que é a recuperação tributária, como nós podemos ajudar a sua empresa aí a fazer caixa, a recuperar valores pagos indevidamente de impostos nos últimos 5 anos. Antes da gente continuar, é importante lembrar duas coisas. Para você se inscrever no nosso Instagram, está aqui embaixo o endereço, que é o @ratio_consultoria, e também o nosso site, que é um dos canais aí de comunicação para você conhecer um pouco da nossa empresa, que é o www.ratioconsultoria.com. Bom, sem mais delongas, eu estruturei esse vídeo aqui da seguinte forma, olha, vem aqui comigo. Para você entender o porquê que as empresas pagam impostos a mais, pagam impostos indevidamente, eu vou trazer algumas curiosidades acerca da complexidade da nossa legislação tributária, especificamente das empresas do Simples. Eu vou mostrar aqui como é feito o cálculo do Simples, a fórmula incorreta e também, no terceiro ponto, a forma correta. E, por fim, no quarto tópico, eu vou apresentar aqui como que é feito o nosso trabalho, como que a consultoria é estruturada, como que ela funciona. Lembrando que esse trabalho pode ser feito para as empresas do Simples, do lucro presumido e também do lucro real. Vem comigo que vai ser muito interessante. E eu começo, então, falando um pouquinho da nossa legislação tributária, né? Cabe destacar aqui que o pilar da nossa legislação, além do Código Tributário, é a Constituição Federal, e desde a promulgação da Constituição, em outubro de 1988, já foram editadas 6 milhões de normas, entre emendas constitucionais, enfim. A Constituição já recebeu aí cerca de 6 milhões de novas normas, das quais 390 mil foram de cunho tributário. Isso desde 1988. Se a gente fizer uma conta aí, vai dar 1,9 por hora. Eu arredondei aqui para 2, que vai dar aí cerca de 46 por dia. O que isso significa? Que o seu contador, todos os dias, quando ele acorda, existem 46 novidades aí no mundo tributário que podem te beneficiar de alguma forma. E aí a gente começa a entender o desafio que é para o profissional da contabilidade manter-se antenado, atualizado acerca de tudo que está saindo. E você imagina um profissional, um escritório que cuida da contabilidade de supermercados, de farmácias, de pet shops, de transportadoras, de postos de gasolina, né? Quando ele diversifica, quando ele atende diferentes segmentos, esse desafio fica ainda maior. Então, olha só o que acarreta, né, esse gap aí, o que leva as empresas a pagarem impostos indevidamente, né? É esse dinamismo da nossa legislação. Isso tudo aí custa para as empresas no Brasil cerca de 60 bilhões de reais por ano. Por quê? Quanto maior a complexidade, maior a necessidade de investimento em tecnologia, em mão de obra especializada, né? Mais tempo demanda para poder cumprir todas as exigências, né? Porque o contribuinte tem duas exigências com o fisco. A principal, que é pagar o imposto, pagar o tributo, e a secundária, que é a acessória, que é o quê? Prestar informações, enviar os relatórios lá para o fisco. Então, 60 bilhões de reais é o valor aí
que as empresas gastam anualmente para cumprir com as suas obrigações. Vamos seguindo ainda aqui, comparando o nosso querido Brasil com outros países. Esses 60 bilhões aí equivalem ao seguinte, olha, que cada empresa, esse dado aqui é da ONU e é voltado para grandes empresas, tá? Mas a gente pega e replica, fazemos um paralelo com empresas de menor porte. Então as empresas gastam cerca de 2.000 horas por ano para cumprirem com essas obrigações acessórias aqui no Brasil. No México, 250 horas, como cai, né? Os países membros da OCDE, principalmente Estados Unidos e Europa, os países ricos, 160 horas, ou seja, gastam mais de 10 vezes menos tempo do que nós para cumprir com as obrigações tributárias. Que interessante. Aquela empresa que fabrica furadeira, a Bosch tem fábrica no Brasil e na Espanha. Na fábrica do Brasil, ela tem 35 funcionários para cuidar aí dos assuntos fiscais, dos assuntos tributários. Na fábrica dela da Espanha, ela tem apenas um funcionário. Então a gente vê aí como é a complexidade e a burocracia da nossa legislação e lá da Espanha. Claro, isso vai impactar no custo da produção, no custo dos produtos, na competitividade do país. Então aqui a gente vê o desafio que as empresas brasileiras têm todos os dias para gerir aí os seus assuntos tributários. Não é à toa que existe lá, segundo a Receita Federal, cerca de 4 trilhões de reais de valores que foram pagos indevidamente, aguardando os contribuintes pedirem a devolução, seja de forma judicial ou de forma administrativa. Segue aqui comigo. Os segmentos. Qual segmento pode fazer o pedido dessa devolução desse imposto? Vamos começar aqui, ó. Farmácias, drogarias e perfumarias. Eles estão habilitados, a gente pode fazer esse pedido de devolução. Supermercados, mini-mercados, mercados, lojas de conveniência também podem, estão habilitados aí, estão dentro do escopo da legislação para a gente poder fazer o pedido de devolução desses impostos pagos indevidamente. Bares e restaurantes também entram, lojas de autopeças, de motopeças, peças de tratores, lojas que fazem troca de pneus também podem, estão dentro aí, revenda de baterias, postos de gasolina, de combustíveis, enfim. Esses aqui são alguns dos principais aqui segmentos que estão habilitados para a gente fazer o pedido de recuperação de impostos. E independente aqui do regime tributário, se a sua farmácia, se o seu comércio ele é simples, lucro presumido ou lucro real, todos os três eles podem fazer o requerimento. A diferença é a seguinte: o Simples Nacional, a devolução é feita em dinheiro, a Receita deposita na conta da sua empresa, leva cerca de 40 dias, enquanto lucro presumido e lucro real, a Receita concede créditos, que aí você vai utilizar futuramente nos pagamentos que você vier a fazer, você vai abatendo. De qualquer forma, os três regimes tributários aqui, as empresas enquadradas em qualquer um dos três regimes podem fazer esse pedido. Muito legal, né? Segue aqui comigo. E dando prosseguimento, agora nós vamos falar sobre o Simples Nacional, como é feito o cálculo do Simples, porque eu quero que você entenda o que leva as empresas a pagarem mais impostos, como que o mecanismo funciona, para que na hora que você decida por fazer a recuperação tributária, você faça com segurança e fique super seguro e super à vontade. Então, olha só, a contabilidade ela é uma ciência social e, portanto, ela segue alguns princípios técnicos e legais para que seja desenvolvida. No caso das empresas do Simples, a Lei Complementar 123 de 2006 é a lei que criou o Simples Nacional, esse regime diferenciado. Então, para a gente fazer o cálculo do Simples, a gente tem que ver o que diz a lei. Então, vem aqui comigo, vamos ler aqui rapidamente. Artigo 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional será determinado
mediante a aplicação das alíquotas efetivas calculadas a partir das alíquotas nominais, constantes das tabelas dos anexos 1 a 5 da lei complementar. Vamos parar por aqui. Então, a lei está dizendo aqui que nós precisamos ver qual é o segmento do seu negócio, se é varejo, se é transporte, se é serviço, ver qual a correspondente tabela e, a partir daí, a gente começar a estruturar o cálculo do Simples Nacional. Eu trouxe como exemplo aqui o anexo 1, que são para as empresas do varejo, comércio, farmácia, supermercado, enfim. Então, eu tirei esse dado aqui lá da Receita Federal, então nós temos aqui, olha, essa é a tabela que é o pontapé inicial aí para o cálculo do Simples Nacional. Então, olha, as empresas que faturam até 180 mil por ano, a alíquota nominal é de 4%. De 180.001 a 360 mil, 7,3%, e tem aqui uma dedução de R$ 5.940, e assim sucessivamente, até 4,8 milhões, que é o teto do Simples Nacional. Então, eu peguei como exemplo aqui uma empresa que fatura aí cerca de 90 mil reais por mês, ela vai estar aqui nessa faixa de 720.001 a 1,8 milhões por ano, alíquota nominal 10,7% e a dedução. Aí você me pergunta, que dedução é essa? Tem gente que chama de desconto do governo e tem gente que acha também que esse desconto é para pagar menos imposto, e não é. Essa dedução ela serve para poder fazer o ajuste da alíquota. Por quê? Porque como a Receita trabalha com faixas, você concorda que seria injusto que uma empresa que fature 720 mil pague a mesma alíquota de 10,7% de uma empresa que faturou 1,8 milhão? Então, dentro dessa faixa de 720 mil a 1,8 milhão, essa dedução ela vai fazer o ajuste da alíquota, ou seja, quanto mais próximo o valor de 1,8 milhão, mais próximo de 10,7. E, ao contrário, quanto mais próximo o valor de 720 mil, menor vai ser essa alíquota. Então, essa dedução que faz o ajuste. Mas aí, nada melhor do que um bom exemplo numérico para a gente poder ver como isso funciona na prática. Então, vem aqui comigo. Então, calculando o Simples Nacional. Então, nós temos aqui uma empresa que fatura cerca de 90 mil reais por mês. Nós vamos aplicar essa alíquota nominal de 10,7%. Então, qual é o pontapé inicial? A gente vê o acumulado dos últimos 12 meses. Ah, mas por quê? Porque a Receita quer saber se você está ultrapassando o teto de 4,8 milhões. Então, nesse caso aqui, eu considerei hipoteticamente que nos últimos 12 meses, todo mês a empresa faturou 90 mil. Então, a gente tem aqui 1.080.000, que é 90 mil vezes 12. Vamos agora, então, seguir com o cálculo. Qual é o segundo passo? Nós vamos pegar de 1.080.000, nós vamos tirar 10,7% e vamos colocar nesse campo aqui. Então, 10,7% de 1.080.000 deu 115.560. Vamos aplicar a dedução para a gente fazer o ajuste dessa alíquota aqui. Porque o que nós vimos que o artigo 18 da Lei Complementar diz? Que a partir da alíquota nominal, nós vamos calcular a alíquota efetiva para chegar ao valor do Simples Nacional. Então, nós temos aqui, ó, 115.560, a gente fez o quê? A gente descontou 22.500 da dedução, chegamos a 93.060. Vamos agora pegar 93.060 e vamos dividir pelo acumulado de 12 meses. Vamos achar aqui, ó, 8,62%. Tá vendo? Como que é menor a alíquota efetiva do que a alíquota nominal. E por que que isso acontece? Porque 1.080 está aqui no meio do caminho, né? 1.080.000, perdão, ele está entre 720 mil, que é o piso, e 1,8, que é o teto. Então, houve o ajuste da alíquota. Vamos agora aplicar a alíquota efetiva de 8,62% em cima do faturamento do mês, de 90 mil reais.
Então a gente joga para cá, ó, 90 mil, o valor do Simples está aqui, 8,62% de 90 mil, R$ 7.755. Então aqui está o valor do Simples. E vale lembrar o seguinte, que o Simples, ao contrário do que muita gente acha, não é um imposto. O Simples é um regime. Tanto que, olha aqui comigo, olha, dentro desses 7.755 calculados aqui, nós temos todos esses valores aqui de todos esses impostos. Olha, imposto de renda, R$ 426,69. Contribuição social, R$ 271,53. Olha aqui embaixo, ó, o INSS, R$ 3.258,36. Se você somar tudo, dá R$ 7.755. Olha aqui, a alíquota, imposto de renda, deu 0,47%. Se você somar tudo, olha, 8,62%, que é a alíquota efetiva. Então é desta forma que 95% das empresas fazem o cálculo do Simples. E é uma forma extremamente equivocada. Por quê? Porque aqui é o cálculo sem a segregação de receitas. Olha só o que eu coloquei em destaque aqui. Porque aqui o contador ele não separa a sua receita, eu vou explicar já já. Ele precisa separar a sua receita para você pagar um valor menor de Simples Nacional. Bom, depois então da gente dar uma passeada acerca da complexidade aí do mundo tributário, nós vimos que são 46 novidades no mundo tributário publicadas todos os dias. Olha a necessidade de atualização de mão de obra especializada e de tecnologia para que o seu contador acompanhe isso tudo. Nós vimos aqui como que a maioria das empresas faz de forma errada o cálculo do Simples. Errada por quê? Porque aquele cálculo, aquele exemplo que nós acabamos de ver, é sem a segregação de receitas. E nós precisamos fazer a segregação de receitas. Por quê? Simples. Porque a lei diz isso. A mesma lei complementar 123, no seu parágrafo 4º, inciso 1º do artigo 18, diz o seguinte, olha, o contribuinte, ou seja, a empresa, deverá segregar também as receitas decorrentes de operações ou de prestações sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa monofásica, bem como em relação ao ICMS, que o imposto já tenha sido recolhido por substituto tributário ou por antecipação tributária com encerramento de tributação. Então, o que o legislador está querendo dizer aqui? Que o contador, que o empresário, na hora de fazer o cálculo, ele pega lá, quanto é que você faturou no mês? X. Não, você tem que separar o que é concentrado monofásico, tributação monofásica, já vou te falar o que é isso, e o que é normal. Essa separação, eu costumo dizer que é o pulo do gato. É o detalhe que vai fazer toda a diferença e fazer com que a sua empresa pague menos impostos do que ela deveria, seguindo a lei, dentro da lei, de forma técnica, legal e correta. Mas o que é essa tributação concentrada? Vem aqui comigo. É simples. O mesmo artigo aqui, ele diz o seguinte, olha, que determinados produtos, o legislador pensou para facilitar até o trabalho do fisco, determinados produtos, eles vão ter uma tributação maior lá na origem, lá na indústria ou no importador. Então, suponhamos que essa indústria aqui pague todos esses impostos aqui. E aí, esse produto, ele depois de produzido, ele vai ser o quê? Ele vai ser revendido no comércio, no varejo. A empresa do Simples, ou do lucro presumido, ou do lucro real, vai fazer o quê? Vai recolher os seus tributos. Imposto de renda, contribuição social, ISS, INSS, PIS, COFINS, vai recolher tudo. Só que tem um detalhe.
Esses três tributos aqui, o COFINS, o PIS e o ICMS, eles já foram pagos pela indústria. Por quê? Porque a legislação diz que determinados produtos têm a tributação concentrada, ou seja, é concentrada na indústria. Também conhecido como monofásicos, ou seja, tem apenas uma fase. Então, determinados produtos, eles não precisam ser tributados de novo no comércio. Por quê? Porque a indústria já recolheu. E na maioria dos casos, o que acontece? O comércio recolhe de novo. Acaba acontecendo a bitributação e acaba acontecendo que você diminui a sua margem de lucro porque você está pagando imposto que não era para pagar. É por isso que existe aquele montante de 4 trilhões de reais lá sendo questionado. Então, a legislação diz que você tem que segregar suas receitas. Ela está dizendo o quê? Que dos produtos que você vendeu naquele mês, o produto que é monofásico, que o imposto já foi recolhido na indústria, ele não entra no cálculo do Simples. Ele sai para você não pagar de novo o PIS, o COFINS e o ICMS. É simples assim o que a lei diz, e você vai ver agora como é objetivo e claro no exemplo numérico. Vem comigo aqui. Então, nós temos aqui o nosso exemplo 2, cálculo do Simples Nacional com a segregação de receitas. Aqui vocês vão ver toda a diferença. Então, nós temos aqui o mesmo exemplo, a empresa que fatura R$90 mil por mês, só que agora nós temos um detalhe, nós vamos fazer a segregação, a separação. Então, hipoteticamente, eu estou considerando aqui que essa empresa, dos 90 mil faturados, dos 90 mil de notas fiscais emitidas, 30 mil reais corresponde a produtos monofásicos, cujo PIS, COFINS e o ICMS já foram pagos lá na indústria ou no importador, e a diferença, 60 mil reais, é o comum, é o normal, você vai ter que pagar dele normalmente. Então vamos fazer o mesmo passo a passo. Receita do mês 60 mil, o acumulado do ano 720 mil, acumulado de 12 meses, a mesma faixa, a mesma alíquota nominal, porque eu quero comparar o resultado desse cálculo segregado com o cálculo anterior. Então vamos seguir aqui. Vamos achar aqui então, olha, vamos tirar 10,7 de 720 mil. Achamos aqui 77.040. Vamos fazer a dedução para ajustar a alíquota, 54.540. Acompanhou comigo? Então, nós tiramos 10,7% de 720 mil, nós achamos esse valor de 77. Deduzimos 22.500, achamos 54.540. Agora, nós podemos calcular a alíquota efetiva. E como vai ser feito o cálculo, nós vamos pegar este resultado, 54.540, e vamos dividir pelo acumulado de 12 meses. 7,58% é a alíquota efetiva. Olha, a alíquota nominal 10,7%, a alíquota efetiva 7,58%. Vamos agora aplicar a alíquota efetiva que nós encontramos ao faturamento do mês, a receita do mês. Então, qual é o valor? 60 mil. Então, 60 mil, vou tirar 7,58. Olha o resultado, 6.185,10. Esse é o valor do Simples a pagar. Lembra quanto é que deu outro resultado? Vamos ver aqui. R$ 7.755. Então, com a segregação de receitas, nós achamos um valor menor. Sem a segregação, olha o resultado aqui, 6.185,10 para 7.755. Quanto é que dá isso, hein? Olha aí, economia mensal, R$ 1.569,90 em um mês. Boa economia, hein? No ano, R$ 18.838,80. Vamos mais um pouquinho? Em 5 anos. Por que 5? Porque é o período prescricional. Se você pagou a mais, a gente consegue recuperar
os últimos 5 anos. Então, a gente fazendo o cálculo do Simples Nacional, lembrando que esse raciocínio também serve para as empresas do lucro presumido e do lucro real. Quando você pega a sua receita do mês e você separa o que é monofásico e o que não é, você vai encontrar uma economia. Você vai pagar menos imposto, porque você não vai pagar 2 vezes o imposto que já foi pago. Olha a economia em 5 anos, R$ 107.126,74. Então você imagina numa vida, 20, 30 anos, 40 anos de empresa, quanto dinheiro você jogou fora? Então é importante a gente destacar a necessidade de se fazer a segregação da receita, porque a legislação diz isso. O contribuinte ele deve segregar a sua receita na hora de fazer o cálculo do tributo que ele tem que pagar, que aí ele vai obter economia, não vai pagar imposto desnecessariamente. Viu como é importante a gente conhecer a lei e seguir a lei? E aí, o que você achou desse exemplo? Bacana, né? Viu só a diferença de você fazer o cálculo com a segregação e sem a segregação? Viu a economia que nós conseguimos aqui de R$120 mil? E olha que foi com um único artigo. Não sei se você prestou atenção nesse detalhezinho. Nós conseguimos uma economia de quase R$120 mil com a aplicação de apenas um único artigo. E olha que existem diversas outras alternativas na legislação para que você pague menos impostos, né? Eu trouxe apenas uma aqui para ilustrar o que faz, né? Uma das causas que levam as empresas a pagarem impostos indevidamente. E tudo se resume a uma única coisa: a não conhecerem a legislação. Conhecer a lei é extremamente estratégico e importante porque você não gaste dinheiro com impostos desnecessariamente. Então vamos seguir? E aí, o que você achou? Muito legal, né? Essa complexidade do mundo tributário, a forma como o cálculo deve ser feito, como não deve ser feito, a extensão da nossa legislação, as oportunidades para você pagar menos imposto de forma legal e ainda a alternativa, a possibilidade de você recuperar os impostos que você pagou a mais nos últimos 5 anos. Imagina, nessa altura do campeonato, você conseguir recuperar 50, 60, 80, R$150 mil. Eu digo 150 porque nós já recuperamos de clientes nossos aqui esse valor. Imagina receber esse valor direto na conta da sua empresa, na conta corrente PJ, num prazo aí de 40 dias. É maravilhoso, né? E melhor do que isso, além de você recuperar, você ainda pode organizar sua contabilidade para que nos próximos 5 anos, 15, 10, 20, você não continue pagando impostos indevidamente, porque a recuperação ela tem esse efeito no passado, de recuperar os últimos 5 anos, mas também tem um efeito futuro, de você organizar sua contabilidade e não continuar pagando impostos desnecessariamente. Então agora eu vou trazer para você aqui como é que a gente desenvolve esse trabalho, como é o passo a passo, como é que a Ratio atua para poder fazer a análise da sua contabilidade e pedir a devolução desses impostos. É simples. Primeiro a gente faz uma auditoria. Eu vou precisar ter acesso à sua contabilidade e vou fazer a análise dos últimos 5 anos. Esse é o pontapé inicial, tá? Depois dessa auditoria, a gente retorna até o cliente e levamos o resultado. Olha, de acordo com a nossa auditoria, nós conseguimos levantar X reais. Você nos autorizando, e a gente faz tudo isso de forma muito profissional, formalizada, nós assinamos um contrato, eu preciso da sua autorização por escrito para fazer isso. Aí a gente encerra esse trabalho interno, feito aqui no nosso ambiente, no nosso sistema, e aí a gente passa para o trabalho externo, o trabalho junto à Receita Federal. Aí eu vou entrar lá no site da Receita Federal e vou dizer: Receita Federal, o meu cliente tal, ele pagou X reais, só que tem tantos reais a mais, eu quero que você me devolva a diferença. Então nós vamos alimentar o sistema da Receita Federal e a partir daí a gente aguarda cerca de 40, 45 dias e a Receita Federal devolve o valor na sua conta corrente.
Simples assim. Simples assim, tá? Esse trabalho é desenvolvido de forma administrativa, ou seja, a gente não precisa entrar com ação judicial e esperar longos períodos. Esse trabalho é desenvolvido de forma técnica. A gente entra, faz a auditoria, analisa, faz o pedido de forma digital e aguardamos. Naquele mesmo instante que a gente faz o pedido, a gente já tem ideia do valor, e lembrando que esse valor ele é corrigido pela Selic, pelo tempo que ele ficou parado lá, tá? Mas aí você ainda ficou com alguma dúvida? Eu vou te trazer aqui o site da Receita Federal. Vou te mostrar lá por dentro como que funciona. Vem aqui comigo. Então nós estamos aqui dentro do site da Receita Federal. Olha, estamos no site da Receita Federal, lá no ambiente do ECAC, que é o Centro de Atendimento lá virtual ao contribuinte, tá? Isso aqui é um exemplo que eu peguei de um cliente que nós fizemos, é uma loja de autopeças, e eu trouxe como exemplo aqui, olha, o mês de fevereiro de 2019. Em fevereiro de 2019, ele faturou, olha aqui na setinha vermelha, R$ 57.024,66. Essa foi a receita do mês dele. Só que o grande detalhe aqui é o seguinte, essa receita ela não foi segregada, ela foi informada de forma integral. Então a gente vai dizer para a Receita o seguinte, Receita Federal, a receita dele, o faturamento dele, não foi simplesmente de 57.024, mas foi de 45.612 mais 11.412,41. Ou seja, nós pegamos esse total de 57 e abrimos ele aqui, fazendo a segregação. Então, 45.612 é aquele normal, é o tributado. É o exemplo dos 60 mil que a gente trouxe agora há pouco. E os 11.412,41, ó, COFINS, ICMS e PIS. É o monofásico. Aqui, ó, a gente informou separadamente para a Receita Federal. Então, uma vez que a gente abriu esse valor para a Receita Federal, ela vai abrir uma segunda tela e vai dizer para a gente o seguinte, olha, você anteriormente havia dito que o seu faturamento foi 57 mil e pagou de imposto esse valor aqui, ó, 2.821,92. Agora que você, contribuinte, segregou a sua receita e a detalhou para mim, você vai pagar menos, você vai pagar R$ 2.295,82. Ou seja, R$ 526,10 foi o crédito nesse mês de fevereiro de 2019, pelo simples fato da gente ter feito a segregação da receita. Esse cliente aqui, a gente conseguiu uma restituição para ele nesse valor aqui, ó, R$ 56.548,75. A gente faz esse trabalho aqui em cada mês dos últimos 5 anos, ou seja, a gente analisa os 60 meses e fazemos o pedido, a análise mês a mês, o que você pagou e o que você deveria ter pago. E aí, ficou mais à vontade agora? Viu como que a gente realiza o pedido lá dentro do site? Como que a própria Receita Federal automaticamente já vai cruzando os dados e apresentando o resultado? É simples assim, sem burocracia, sem longos períodos de espera, a gente dá a entrada, 40 e poucos dias, e você está com crédito aí na sua conta. Então, esse é o nosso trabalho. Fazemos a auditoria, você nos autoriza, aí você me diz o seguinte, Gustavo, você fez a auditoria e você não encontrou nada, eu não tenho direito nenhum de qualquer restituição. E aí? Eu não vou te cobrar nada, tá? Nós cobramos a taxa de sucesso, é só lá no finalzinho. Se você tiver restituição, então os nossos honorários são cobrados em cima do que você recebe, porque a gente não quer que você comprometa o seu caixa com os nossos honorários, de forma alguma. Então a gente vai fazer a auditoria, se você não tiver direito algum à restituição, beleza, você não precisa nos pagar nada. Se a gente conseguir apurar algum valor, a gente aguarda, damos a entrada, aguardamos a Receita te pagar, o dia que a Receita Federal lhe pagar, lhe fizer a restituição, a devolução, aí a gente cobra os nossos honorários. Bom,
chegamos ao final desse vídeo, mas com uma bela certeza de que talvez você tenha direito a uma grande bolada e você jamais imaginou. E eu te convido ou melhor, te convido não, eu te desafio. Vamos colocar isso para funcionar. Entre em contato conosco, seja através do Instagram, no @radio_consultoria, através do nosso site, o www.radioconsultoria.com. Lá no finalzinho tem um formulário, preencha com seus dados, clique em enviar. A gente vai entrar em contato para a gente agendar um diagnóstico. Vamos fazer uma auditoria nos seus números para a gente ver se você tem direito a alguma restituição ou não. Você não tem nada a perder. Esse diagnóstico é gratuito, nós não cobramos nada. E aquilo que eu falei, você só nos pagará lá no finalzinho. Se você tiver direito a alguma restituição, em cima do que você receber, e depois que você receber, nós cobramos os nossos honorários. Então eu aguardo o seu contato para a gente fazer esse diagnóstico, para você colocar a mão nessa grana, um valor que nos tempos de hoje pode te ajudar aí a dar um respiro no seu caixa, você que está dívidas com fornecedores, colocar alguma coisa em dia aí com seus funcionários, fazer investimento no seu negócio, enfim. Bom, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença aqui, te desejo ótimos negócios, saúde e até a próxima. Tchau!